Graças e paz. É bom estar aqui, meus irmãos. É bom poder compartilhar a palavra, adorar a Deus, poder olhar uns para os outros, né? E se confraternizar. Semana passa, né? E dá saudade, né? De poder estar juntos. Então, que Deus te abençoe. Quero que você saiba que eu tenho muito prazer de chegar aqui e ver você. E espero que a recíproca seja verdadeira. Amados, vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus hoje. Eu quero começar com um texto que está em Provérbios 16. Provérbios capítulo 16. Eu costumo ler esse trecho. Eu lia muito quando, por força estatutária, nós éramos obrigados a fazer a assembleia de membros todo mês, não é? Hoje eu leio pouco esse texto aqui para vocês. A partir do verso 1, nós lemos assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém? Deixa eu repetir aqui algumas coisas. O verso 2 diz assim, olha: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Você anda pelos caminhos que a sua mente, seu coração, os seus olhos determinam para você, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pesa o espírito. O Senhor sabe se esses caminhos são aprovados por Ele ou não, se são bons caminhos ou não. Mas os nossos caminhos aos nossos olhos sempre são bons, senão você não andaria por eles, não é verdade? Mas olha, eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Se tem algo que nós podemos fazer pelos nossos caminhos, pela nossa vida, é confiar esses caminhos, essa vida ao Senhor, e confiar que Ele vai estabelecer os seus desígnios, vontade para a nossa vida. E eu duvido que você tenha projeto de vida melhor do que o Senhor tem para a sua vida. O que Ele tem para mim é o melhor para mim. Até quando às vezes eu fico de rabugice com Ele, mas Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu amo isso, eu amo aquilo, e Ele não nos dá. E sabe o que isso quer dizer? Que isso não é bom para você, senão Ele te daria. Às vezes as pessoas me perguntam assim: tudo bem, pastor? Eu digo assim: melhor do que mereço. Simples, porque se eu merecesse, vocês acham que Deus não me daria? Não, Ele já me dá muito mais do que eu mereço. É que a misericórdia dEle me alcança todo dia, toda hora, não é? Os anjos dEle lá, né? Não é, Fernanda? Os anjos dEle ali ao nosso redor, né? Nos socorrendo toda hora. E aí, eu estou melhor do que mereço. Confia ao Senhor os teus desígnios, confia ao Senhor os teus caminhos, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu estou tomando esse texto não por base da nossa palavra, mas para que ele fique na sua memória, porque eu quero trazer um texto que é muito sério para nós. Um salmista, um grande homem de Deus, Asaf,
homem muito temente a Deus, um homem de muita intimidade com Deus, de repente abre o coração, começa a olhar à sua volta, e o seu coração se revolta com o que ele está vendo. Ele olha para os homens à sua volta, para os ímpios à sua volta, e o seu coração se revolta. E ele quase se revolta contra Deus. Ele quase culpa Deus pelo que ele vê à sua volta. Quero trazer esse texto para que você se policie. Nós precisamos nos policiar, para que a gente não cometa deslizes, julgamentos indevidos, e às vezes até tributar a Deus, atribuir a Deus responsabilidades que não são deles. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 73. É um salmo longo. Eu vou ler esse salmo todinho com vocês, mas vou ler devagarinho e refletindo a cada momento com vocês. Que Deus cuide do teu coração, que Deus cuide da sua mente, para que você não saia vagando por aí. Amém? E se você se sentir, se desligando, porque isso faz parte, né? Isso é da nossa natureza, você diz assim: está repreendido em nome de Jesus, e volta para aqui, tá bom? Pode até falar alto, não tem problema nenhum. Não fala não, senão a gente vai rir. Amém, meus irmãos? Salmo de Asaf. Problema da prosperidade dos maus. Isso é problema para você? O problema da prosperidade dos maus, do ímpio. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Não é verdade, meus irmãos? Ele estava dizendo: olha só, quase que eu saí da graça, quase que eu perdi a razão, porque eu comecei a olhar para os homens maus, comecei a olhar para a prosperidade de homens perversos, e isso começou a me revoltar. Às vezes a gente se questiona: mas Senhor, como é que pode? Estou eu aqui, teu servo, fiel. Deixa para lá, vamos continuar. Mas preste atenção, isso não é um perigo que a gente corre? De olhar para a prosperidade desse mundo, a prosperidade de ímpios, a prosperidade de homens que nós sabemos que odeiam Deus, que nem creem em Deus, e a gente fica perguntando por quê. Não faça isso. Vamos seguir, verso 3. Não, já passei pelo 3. Qual é agora? É o 4? É 6. É o 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, caçoam, né? E falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca,
e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se revolta para eles. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. Meu Deus! Sim, eles são maus, eles são perversos, eles falam contra os céus, contra Deus, eles têm prazer em oprimir, mas estão lá, sabe, festejando e festejando, se regalando, mas olha o perigo, verso 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. Cuida do teu coração, cuida da tua mente, se protege, guia teus olhos, peça para Deus te dar uma visão espiritual de todas as coisas, pede para que Deus te faça compreender, mas se você tiver dificuldade, não saia fazendo juízo, ou muito menos olhando para este mundo e buscando prazer, ou qualquer tipo de regozijo neste mundo, porque é pura fantasia. Pior do que fantasia, é caminho de desgraça, caminho de destruição. Eu fico triste em ler este verso 10 e ter que dizer, meu Deus, eu já vi isso, e você deve já ter visto isso. Irmãos nossos que se encantaram com o mundo, ou se encantaram com homens do mundo, e decidiram seguir esses homens, seguir esse mundo, e se enveredaram por uma vida depravada. Eu fico triste, eu fico preocupado, até porque a gente tem visto isso com muita frequência nos nossos dias, talvez mais do que eu vi na minha juventude. Talvez não, com certeza mais do que eu vi na minha juventude. Não é verdade, gente? Igreja do Senhor, se proteja de tudo aquilo que mexe com a sua vaidade, se protege com tudo aquilo que tem aparência de sucesso, de glória, de belo. Blinde. É brinda, né? Me ajude aí. Brindar. Isso. Seus olhos, suas mãos, sua mente, seus ouvidos. Eu vou continuar. Depois do verso 10, verso 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Estes os ímpios que sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Esse é o coração que se deixa enganar e até se revolta contra Deus. Será que Deus não está vendo isso? Quantas vezes talvez até você mesmo tenha citado algo parecido, uma frase que aponta talvez lá nas entrelinhas um pouco de responsabilidade para Deus pelo sucesso, pelas riquezas dos ímpios, dos homens maus, deste mundo mau. Protege o teu coração, protege o teu coração. Quem sabe você já não se viu aqui, como está aqui no verso 13, com efeito inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência.
Quem sabe você já não disse para você mesmo de que me vale me abster deste mundo, e eu não consigo nada, eu não tenho nada, enquanto o meu vizinho, quem sabe você já não foi em algum momento fisgado por esse tipo de sentimento. Olha só, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. É o crente, me desculpe, meus irmãos, murmurador, sabe? Murmurador, resmungão. Meus irmãos, eu separo este salmo em duas grandes partes, do verso 1 ao 14 e depois a partir do verso 15. Porque quando chega no verso 15, o salmista para e faz uma reflexão. Quando ele chega no verso 15, ele começa a nos falar de forma diferente. Preste atenção agora, olha. Se eu pensava em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Prestaram atenção? Ele está dizendo o seguinte: meu Deus, eu me sinto constrangido só de escrever isso e refletir sobre isso, em comparar a prosperidade do ímpio e talvez desejar essa prosperidade. Só em refletir isso, eu já me sinto traindo a geração de teus filhos. Ele está dizendo e me ensinando algo tremendo. Eu tenho que cuidar até mesmo dos meus pensamentos, porque eu posso, segundo essa reflexão dele, é que eu posso em pensamentos estar traindo o meu Deus, a minha fé. Ele disse: só se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só em refletir, pensar, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele está dizendo: eu sei que só na tua presença, só diante de ti, só no teu santuário é que vamos compreender o fim desses homens. Meus irmãos, nós que somos povo de Deus, nós que habitamos na casa de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos algo que este mundo não conhece, que esses homens não conhecem, esses homens maus, esses homens ímpios, eles não conhecem, porque quando nós falamos de salvação e vida eterna, eles não sabem o que é isso, mas nem querem saber quando nós falamos de inferno, quando nós falamos de perdição eterna, eles não entendem isso. Por isso que o salmista está dizendo o seguinte: quando eu entro na tua presença, quando eu entro no teu santuário, quando eu me deparo com a tua verdade que só nós conhecemos, meus irmãos, este mundo não conhece. Este mundo insiste em dizer que ali no cemitério 2, ou ali no 1, tudo acaba. Não acaba não, meus irmãos, ali começa, não acaba não. Por isso que este mundo não tem pudor, por isso que esse mundo não tem moral, porque eles acham que aqui se faz, todo mundo sabe isso, e de uma forma ou de outra até a gente de vez em quando fala isso.
Eu sei que muitas coisas que aqui plantamos, nós aqui colhemos, não é verdade? Mas quando falamos de vida e morte, não é verdade. A Bíblia não diz isso. As pessoas dizem um montão de coisas que a Bíblia diz que nunca disse, né? A 1000 chegará, 2000 não passará. A Bíblia nunca disse isso. As pessoas dizem coisas que a Bíblia nunca disse. Mas você pode estar certo de uma coisa: nós conhecemos algo que este mundo não conhece. A cada dia, aqui no santuário, na presença de Deus, na casa de Deus, diante da palavra de Deus, nós aprendemos coisas que este mundo não conhece, que este mundo desconhece. E ele não quer conhecer porque tem medo. Tem medo. Porque, meus irmãos, o juízo virá. O juízo virá. Mas deixa eu continuar o texto. Não sei onde eu estou, mas deixa eu continuar, me ajude aí. 18? Então vamos lá. Não, eu vou ler o verso a partir do 21. 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém, meus irmãos? Ah, meus irmãos, muitas das vezes é embrutecido, muitas das vezes de forma irracional, nós nos vemos seduzidos por esse mundo, pelas pessoas, eu sei lá porquê, é embrutecido que ele fala. Parece que baixa uma nuvem de ignorância e de cegueira, que a gente se ilude com o que a gente tem aí fora. Mas o salmista diz: eu estava embrutecido e ignorante. Verso 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes. Esse mundo não sabe o que é isso, meus irmãos. O mundo não sabe o que é isso. Quando a gente fala de que habitaremos na glória do Senhor, o mundo não sabe o que é isso, mas você sabe. Não abra mão disso. Não se deixe enganar por seja o que for. Não há nada comparável a esta fé. O Senhor nos recebe, o Senhor nos conduz no seu conselho, o Senhor nos guia, nos protege, e para fechar, Ele vai nos levar, não é fechar a palavra não, fechar o texto, vai nos receber na sua glória. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Herança para sempre. Eu sei que nesse mundo, nem sempre as coisas estão aos nossos olhos 100%, é por isso que eu começo com aquele texto lá. Eu tenho certamente coisas que eu gostaria de ter que não tenho. Eu gostaria disso ou daquilo, e todos nós, gente, todos nós, isso não é pecado. Mas uma coisa eu não posso perder de vista, que eu tenho já garantido. Eu já tenho garantido um seguro. Um seguro. Não está correndo risco como o INPS, e não estou falando da coisa, estou falando de uma realidade do mundo inteiro, né, que as previdências, né, elas correm risco até de acabar no mundo inteiro. Muitos países já não têm. Então não estou falando de corrupção, de nada disso não. Só estou falando de coisas que a gente projeta para o futuro e confia. Mas, meus irmãos, pode ter certeza, confie mais em Deus do que na tua aposentadoria, porque em Deus é para sempre. Em Deus é para sempre. Ok?
E outra coisa, não é aquela coisa assim, sabe, difícil, apertadinha, não. Nosso galardão é ruas de ouro, ruas de ouro. Nunca mais lágrimas, nunca mais choro, nunca mais tristeza. Não tem essa de enfermidade, cirurgia. Esses dias eu brinquei que eu disse, olha, eu estou fazendo uma relação agora. Primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia. Primeiro, vamos resolver primeiro essa, depois a gente pensa naquela. E vamos ver com o médico qual que a gente tem que fazer primeiro. Não tem disso não. O que Jesus, a nossa promessa é só bênção. Só bênção. Sem estresse, só bênção. E o nosso salmista, então, ele sai daquela primeira fase, né, de olhar, sabe, é assim, eu acho que ele estava assim, olhando para o mundo. Aí de repente ele diz, quer saber? Eu tenho algo especial para mim. Aí ele começou a olhar para Deus, olhar para a glória, olhar para os céus, olhar para a recompensa, olhar para os galardões que o esperam, e ele diz assim, estou fora. Não troque os galardões que Deus tem preparado para você, por alguns anos, ou algum momento de fútil alegria. Não troque a riqueza do céu pela riqueza deste mundo. Amém, meus irmãos? Verso 27 diz assim, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis a todos. A Bíblia diz que virá o juízo de Deus e os ímpios serão destruídos. Mas aqueles que esperam no Senhor vão receber o galardão, vão receber a bênção. Amém, meus irmãos? Mas eu quero, antes de terminar a minha palavra, eu quero que você abra no Salmo 1. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Me disseram que me entregaram a palavra cedo hoje. Eu disse que não entregaram não. Salmo 1 para a gente terminar. Que fala do mesmo assunto. Mas que eu gostaria que você tivesse esse salmo marcado na sua Bíblia. E de vez em quando parasse e meditasse neste salmo. Amém, meus irmãos? Eu já falei 2 vezes sobre bem-aventuranças. E esse salmo começa com bem-aventurança. Vamos ler juntos? Mesmo sentados? Salmo 1. Mesmo que a tua versão seja um pouquinho diferente, não se preocupa não. Vamos lá? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Seja bem-aventurado. Tome cuidado. Eu disse que esse texto fala da mesma coisa, porque olha só, ele diz assim, olha, cuidado, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos ímpios, não se assente na roda de escarnecedores. Sabe, são 3 níveis que vão, se você não cuidar, vão te levando passo a passo em direção a um abismo total. Andar, se deter e se assentar. É assim. Você já viu alguns irmãos nossos perderem a comunhão com Deus exatamente fazendo esse trajeto? Começaram a andar como ímpios, começaram a se deter nos caminhos dos ímpios, e começaram até a se assentar com eles, e se acomodaram até mesmo em ouvi-los, olha só, escarnecedores, e se calaram. E acabaram lá no último verso. Os ímpios não são assim. Acabaram no caminho deles, no meio deles, junto deles. E então saíram desse trecho maravilhoso que é ser uma árvore frondosa, plantada à beira das correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não seca, mas preferiram o caminho dos ímpios. E aí o texto termina: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, porque serão julgados. Apocalipse 21, 22. Serão julgados. O caminho dos ímpios perecerá. Esse é o caminho. Este é o lugar de adoração. Este é o santuário que pertence a Deus. Esta é a palavra dele. Não se iluda com a beleza que o mundo possa te oferecer, te apresentar. É mentira. É mentira. É fantasia. O fim deste mundo vai ser no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz, a saber, a segunda morte. Lugar reservado para o diabo e seus anjos e todos os ímpios. Permaneça firme no Senhor, meu irmão. Feche os seus olhos para aquilo que te fascina. Abra os seus olhos na direção do Senhor. Seja edificado. Seja protegido. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos adorar.